Muito bem, vamos a Lucas capítulo 12, versículo 58 e 59. Detalhe, esse não é o texto da pregação, mas vai dar a base para o texto. Essa é uma passagem bem conhecida de Jesus, tanto quanto paralela com outra passagem de Mateus 5, o Sermão do Monte, quando Jesus fala quase a mesma coisa. Estamos em Lucas 12, versículos 58 e 59. Então Jesus diz: quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esta passagem tem aplicação mais imediata, prática, para que nós, os discípulos de Cristo, evitem brigas, contendas, e inclusive ao ponto de chegar na justiça, porque pode fugir do controle da pessoa. Você vê aqui que 3 pessoas Cristo colocou aqui, falou do magistrado, o magistrado arrasta para o juiz te entrega ao meirinho, e cada um tem um sentido técnico lá da época, eu não vou entrar em detalhes, mas entrou no sistema judicial, complicou. Então tem um aspecto muito prático de Jesus para o nosso dia a dia. Resolva seus problemas com seus adversários, com seus opositores, com as pessoas com as quais você não se dá, ou que tem tido problema. Resolva lá e não apele para instâncias superiores, que você pode se complicar muito. Interessante é que é um conselho extremamente prático. Ainda hoje, 2000 anos depois, a gente ouve: rapaz, não resolve essa briga antes de ir para a justiça, isso vai complicar e tudo. Há uma aplicação espiritual desta passagem, lá de Mateus 5 também, mais profunda, no que concerne ao nosso estado espiritual, de enquanto estamos nessa vida, nos entendemos logo com Deus, o nosso juiz, resolva logo isso com Deus. E então tem toda uma série de aplicação aqui, que eu não vou comentar, quero explorar apenas o aspecto prático de um conselho para a nossa rotina de vida, que é muito interessante, e a maneira de a gente lidar com pessoas com as quais a gente tem problemas ao longo da vida. Mas aí eu percebi, nunca tinha percebido antes, o versículo 57. Esse é o texto da nossa pequena meditação. Antes dele falar deste caso com o adversário, ao caminho do juiz e tal, e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. Eu fiquei pensando, por que ele colocou isso aqui? Talvez para... Você vê que logo depois disso ele fala no juiz. 2 pessoas vão recorrer ao juiz. Talvez antes de chegar ao ponto de ir para um juiz, antes de chegar ao ponto de ter uma questão com alguém mais grave, e que você já está indo para o juiz, mas tenta se entender com a pessoa antes, então já está complicado. Parece que tem um passo antes disto. Julga por você mesmo o que é razoável. Adquira diante de Deus, pedindo a Deus, sabedoria para você examinar as suas questões, você próprio. Se é justo o que você está querendo, se é razoável o que você está querendo. Às vezes você conversa com uma pessoa que está brigando com outra, brigando, não sabe se vai para a justiça, se não vai, está brigando ali. Aí você diz: rapaz, eu vou lhe ser franco, sou seu amigo, isso não é muito razoável o que você está querendo, não. Não é razoável por quê? Fica assim: está contra mim? Não, é porque, pensando bem, tem outro ângulo que você não está olhando só para o seu lado. Você já pensou nele? Assim. Quero nem saber. Muitas vezes, essa atitude nós temos dentro de nós. Não, eu quero isso porque não é razoável,
eu quero assim, ele me prejudicou e tal. E vai em frente dentro de uma maneira egoísta, egocêntrica, só pensando em si, sem parar, e diz assim, eu vou ser justo na minha avaliação. Pode ser uma discussão com o irmão em Cristo, pode ser uma discussão com um colega de trabalho, pode ser uma briga no meio do trânsito, pode ser um problema financeiro grave, eu não sei, mas é interessante como esse conselho de Cristo cai bem em qualquer situação em que a gente está iniciando uma desavença com alguém, começando talvez até uma inimizade ou uma questão, dizer, peraí, eu já pensei de uma maneira bem justa, se eu fosse o juiz, eu me formei para isso, querendo ser justo, com a obrigação de ser justo, eu acho que eu ouviria o outro lado também, não só o meu lado. Pensando bem, tem esse aspecto, que o outro lá reclamou de mim, e tem uma certa razão, que eu fiz isso mesmo, não foi muito bom eu ter feito isso. Gente, esse tipo de raciocínio, de exercício, poderia nos livrar de tanta discussão, tanta briga com o cliente, com o patrão, com o pai, com a mãe, se a gente tão somente parasse e fizesse exatamente o que Jesus diz no versículo 57, que eu nunca tinha percebido, para ser franco com vocês. Essa pérola. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Tem que chamar o pastor para reclamar do irmão, pastor, resolva aí. Tem que chamar o juiz, tem que chamar um pai para dizer, minha irmã aqui me timou e tal, chama o papai, chama a mamãe, desde pequeno ele tem a mania de chamar o pai, chamar a mãe para resolver a questão, foi ele que começou, foi eu. Então, a gente leva isso até a fase adulta, sem o costume altamente saudável, decente, digno. Saber de uma coisa? Eu vou julgar isso o melhor que eu possa, eu vou ser imparcial comigo mesmo. E você imparcial com o meu adversário, porque a tendência é eu ser parcial comigo, no sentido de diminuir os meus defeitos e minhas afrontas, minhas falhas, minhas agressões, no caso, minha tendência é diminuir as minhas e aumentar as dele. Você viu o que ele disse para mim? Você viu o que ele fez comigo? Rapaz, tu fez pior. Sua mente não está aberta, muitas vezes, para avaliar por você mesmo, sozinho, na sua casa, na sua rede, na sua cama, lá pensando, rapaz, isso não está muito direito não, tá? Eu ainda posso melhorar isso. Está faltando eu fazer isso. Eu podia fazer aquilo. O justo não é exatamente o que eu estou querendo, não. Pode até ser o que o outro não está querendo também, não sei, mas eu reconheço que não está bom não. Então, só isto eu quis trazer para nós hoje. Eu aprendi muito com isto, ganhei muito de alguns dias para cá, quando eu percebi, lendo Lucas, eu percebi esse conselho. Então procure, em qualquer situação de desavença, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu irmão, será com quem for, procure seguir por esse caminho. Eu vou, antes de tudo, eu vou julgar comigo mesmo esse assunto. Vou tentar estabelecer justiça, o que é justo nessa situação. Pede a Deus sabedoria e faz. Você vai, repito, evitar muito problema, brigas, discussões acaloradas, atritos com irmãos, porque sozinho você vai resolver o problema, vai dissolver em você, provavelmente. Que conselho do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo conselho do teu filho fantástico. Quantas vezes nós nos dessemos a esse trabalho tão nobre, trabalho mental, trabalho moral, dizer, eu vou julgar esta causa, eu próprio, de maneira justa, imparcial, mesmo que eu tenha que condenar a mim próprio, a mim mesmo, e talvez até dizer, o meu adversário tem razão. Isso é contra o meu orgulho, contra a minha carne, contra a minha vaidade, que seja. Amém.
se eu conseguir fazer assim. Então, ó nosso Pai, nos ajuda a termos mais sabedoria, humildade para fazer assim. Claro, se chegar a um ponto em que realmente precisamos de uma ajuda de um terceiro, do pastor, de um irmão mais velho, até de um juiz, sim, a lei está aí para isso, e que seja, mas não antes de nós sermos o próprio juiz da nossa própria causa, pedindo ajuda ao Teu Espírito por sabedoria e humildade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém.